As conversas do dia a dia e na internet foram inundadas pelo mesmo assunto, o quarto progenitor, que dizem ser uma criatura incontrolável e solitária, um vampiro nefasto que traz a destruição e a morte. Nesse momento, um homem contava isso à sua namorada enquanto caminhavam na rua, e ao lado deles passava essa exata mesma pessoa, o vampiro. A moça acaba caindo e ele vê seu pescoço, mas consegue se controlar e parte dali. Na verdade, ele não é nada destruidor, é um cara que está de saco cheio de fazer recuperações nas férias de verão, chamado Akatsuki Kojou. Além disso, não sobrou nenhum tostão em seus bolsos depois do café da manhã. Ele caminha de volta para casa debaixo de um sol forte e quando para na sombra percebe alguém o perseguindo. Ele tenta despistar a garota de todo jeito, mas não funciona muito bem. Ao saírem do shopping, alguns encrenqueiros tentam provocar a garota. Kojou percebe que ambos têm pulseiras de registros de demônios e parte para ajudar, mas não era necessário. Quando a garota é provocada novamente, ela revida dando socos nos homens. Um deles se revela como um mutante e o outro um vampiro. O vampiro libera seu poder mágico ao perceber que a garota é uma maga de ataque e usa seu familiar para tentar lidar com ela. A garota invoca sua arma mágica e dá cabo do familiar em um piscar de olhos, e logo depois parte para cima do vampiro com sua lança, e ele com certeza morreria nesse ataque, se não fosse por Kojou, que o salvou no último instante. Depois do vampiro aprender sua lição, ele pega seu amigo e vai embora, mas a garota fica para contestar o que Kojou havia feito. Mas no fim das contas, ela quem começou a briga, então não tinha muitos argumentos, mas ela ainda assim ficou intrigada com o quarto progenitor, pois ele parou sua lança com suas mãos. Ela parte, mas deixa cair sua carteira, e Kojou descobre que seu nome é Himeragi Yukina. Essa é a ilha Itogami, localizada no Pacífico, construída artificialmente por materiais e magia, a Terra dos Demônios. Neste lugar são permitidos viver os meio-demônios, vampiros, mutantes, espíritos e dentre outros tipos de sobre-humanos para fins de proteção e pesquisas. Kojou era somente um estudante normal desta ilha, até 3 meses atrás. No dia seguinte, ele vai até a escola de Himeragi buscar por ela, e a encontra na saída de lá. Ele a confronta e pergunta por que estava seguindo ele, mas ela responde com um roncar de sua barriga, pois ela não havia comido nada porque estava sem sua carteira e morava sozinha. Depois disso, eles vão até uma lanchonete e ela diz que o estava seguindo pois fazia parte da Associação Rei Leão, que impede ataques de grande escala ou terrorismo, e por ele ser um progenitor, ele é como um ataque terrorista ambulante. Ele fala que não teve escolha, que morava naquela ilha antes de virar aquilo, e foi forçado a se tornar isso pelo último progenitor, Khaled Blory, mas ele não consegue se lembrar do acontecido, só flashes de lembranças. Depois disso, Yukina passa a querer cuidar dele e não matar, somente para observá-lo de perto, e em algum lugar de suas memórias ainda tem resquícios do que aconteceu, uma trágica história banhada em sangue e chamas. Na manhã seguinte, Yukina estava esperando Kojou em frente ao seu prédio, mas não somente para observá-lo. Ela havia se mudado para o apartamento ao lado. Ela não tinha muitas coisas e precisava comprar mais, e como ela precisava ficar de olho no quarto progenitor, ele se ofereceu para ir com ela depois da aula. A professora que corrigiria suas provas de recuperação, Minami Natsuki, é uma das poucas pessoas que sabe de sua verdadeira identidade, e também é uma maga de ataque. Kojou pergunta se ela sabe algo sobre a Associação do Rei Leão, e ela diz que são concorrentes da nação e inimigos naturais de Kojou, e que ele devia manter distância por enquanto. Mas ele ouviu este conselho tarde, já que estava comprando materiais para casa com uma das agentes dessa associação. Depois de um longo dia de compras, eles voltam para casa e se deparam com a irmã mais nova de Kojou, Nagisa. Ela conheceu Yukina na escola e quando soube que se mudaria para o prédio, comprou muita comida para recebê-la e ficou extremamente empolgada para fazer o jantar. Enquanto ele era preparado, Yukina e Kojou conversavam sobre ele ser o quarto progenitor. Kojou pensava que ele não poderia sair por aí fazendo o que bem entende com esses poderes, por isso tenta viver uma vida normal, e isso mudou a visão que Yukina tinha sobre ele. À noite depois do jantar, Kojou saiu para ir até a conveniência, mas obviamente Yukina o segue. No meio do caminho, eles são encontrados pela professora Natsuki, que os repreende, mas uma explosão acontece ao longe e eles aproveitam e a deixa para correr. A explosão foi fruto de um grande familiar. Kojou até pensa em ir, mas Yukina disse para ele ficar, pois ela resolveria isso. Ao chegar no local, Yukina se depara com uma luta entre dois mestres de familiares. A águia flamejante é derrotada facilmente e o seu mestre é derrotado pelo seu oponente. Yukina o confronta, tentando prender diante da lei, mas ele não obedeceria à lei dos hereges que servem aos demônios. Uma luta começa entre Yukina e o exorcista. Yukina era extremamente veloz, com sua lança divina, atacando repetidas vezes de forma precisa, mas o exorcista era resistente e tinha uma arma muito maior, que contra-ataca e corta a perna de Yukina. A mestre de familiar, aliada do exorcista, intervém, quase acertando Yukina, que é salva por Kojou. O exorcista fica intrigado com o poder do quarto progenitor, mas ele ainda tinha sua aliada, que acerta Kojou com punhos familiares. Ele não é derrotado por isso, mas ao entrar em contato com o sangue, algo desperta dentro dele. Após esse despertar, o exorcista acha melhor recuar, e ambos vão embora, deixando Kojou e Yukina para trás. No dia seguinte, a explosão estava sendo investigada, e foi parar até na televisão. Kojou estava tentando ouvir como foi terrível a explosão da noite passada, e ele explica que o seu descontrole não foi intencional. Os familiares que ele herdou, o quarto progenitor original, não obedecem do jeito que deveriam quando são atacados pelos outros familiares, causando grandes problemas. Ele continua falando sobre seus poderes, e ainda diz que nunca sequer chupou sangue de nenhum humano até hoje. Mais tarde, a professora Natsuki tem uma conversinha com os dois, para que se protejam enquanto esse exorcista estiver à solta, pois Kojou poderia ser a próxima vítima. Isso só deixou Yukina mais curiosa
curiosa, pois parece que somente eles testemunharam a garota homúnculo e saíram ilesos para contar a história. Criar homúnculos é um grande crime mágico e pode se tornar um grande problema. Para Kojou se livrar das possíveis acusações, eles precisam pegar aqueles dois. Lotaringia provavelmente é a associação envolvida nisso, e para descobrir mais sobre eles, Kojou teve que pedir ajuda a uma pessoa que tem acesso a informações confidenciais, sua amiga Asagi. Eles acabaram encontrando informações sobre uma farmacêutica envolvida com essa associação, que tinha como principais suspeitas testes de drogas em homúnculos. Ao chegarem, eles se deparam com um grande laboratório com homúnculos por toda parte, o que enche Kojou de raiva. Astarte, a homúnculo, aparece dizendo que a ilha irá afundar em breve, pois perderá seu núcleo. O exorcista confirma dizendo que seu grande objetivo era conseguir esse núcleo a qualquer custo. Kojou confronta, pois sabe o quanto Astarte está sofrendo com esse familiar artificial, e ela era somente uma ferramenta para ele. Essa conversa o deixa com tanta raiva que ele parte para cima, mas Astarte era tão poderosa que o deixa no chão, e além disso, ela estava com uma das habilidades de Yukina, que é derrotada por Astarte. Antes que o exorcista pudesse matá-la, Kojou recebe o ataque por ela. Sangue mais sangue suja o campo, pois Kojou teve sua cabeça cortada pelo machado do exorcista, deixando Yukina desolada. Kojou acorda nos braços de Yukina, que disse que suas feridas começaram a se curar logo após sua morte, e até ele ficou surpreso, pois não sabia que os seus poderes poderiam fazer isso. A conversa deles é interrompida por um terremoto na ilha artificial, e ao saber da invasão ao núcleo da ilha, Kojou fica preocupado para sua amiga que trabalha lá, Asagi. Um incêndio havia começado e os guardas estavam muito feridos. Asagi atende a ligação de Kojou e diz que está presa lá. Kojou fala que vai resolver isso tudo, e só precisa saber onde estão os invasores. Nesse momento, eles estão chegando ao tesouro que fica na parte mais funda da ilha, no bloco âncora. Ao saber disso, Kojou entra em um dilema, pois não cabe a ele decidir o que é certo ou errado, mas pode salvar quem está aqui. Yukina insiste que ele a ajude nessa batalha, e para que os seus familiares o reconheçam, ela oferece seu sangue, pois ele nunca irá controlar seus poderes se não beber sangue humano. Depois de alguns momentos de ponderação, ele bebe o sangue de Yukina. Eustache finalmente encontra o que tanto quer, mas os dois já estavam lá para impedi-lo. Eustache explica que essa ilha foi feita bem na intersecção das linhas lei, lotadas de magia, mas eles precisam de algo para resistir a esse poder, e sacrificam um santo da igreja que ele venera para isso. Isso é imperdoável para ele, por isso veio buscar a relíquia, mas Kojou estava ali para confrontá-lo, dizendo que o sacrifício de todos naquela ilha não valia a pena. O combate começa, mas obviamente Yukina intervém, pois essa luta era dos dois. Enquanto Yukina lidava com Astarte e seu familiar, Kojou lutava contra Eustache e suas relíquias sagradas, mas isso não era problema para Kojou, que havia despertado a quinta criatura mágica, Regulus Aurum. Com seu poder, ele esmagou Eustache e estava prestes a finalizá-lo, se não fosse por Astarte, já que sua barreira conseguiu parar até mesmo esse ataque. Mas Yukina tinha uma carta na manga, e usando sua magia divina, ela foi capaz de quebrar a barreira, fazendo com que Kojou pudesse eletrificar completamente o familiar de Astarte, a derrotando. Nesse momento, a batalha estava perdida para o exorcista. Bastaram alguns golpes e o dia já estava salvo. Yukina e Nagisa toparam participar da torcida no próximo evento esportivo da escola, pois os garotos insistiram que Yukina se tornasse líder de torcida, e Nagisa foi para acompanhá-la. Todos estavam se esforçando por esse evento, até Nagisa praticando para o badminton, mas Kojou não estava nem aí e só pediu para ser colocado no esporte mais fácil e de menos responsabilidade. Mas o que surpreendeu os dois foi que a dupla de badminton seria formada por eles. Asagi ficou indignada, mas seus amigos sabiam que ela gostava de Kojou e fizeram isso para ela se aproximar dele. Quando soube disso, ela não ficou brava. Enquanto isso, Natsuki estava prendendo mais um demônio sem registro com sua mais nova recruta, Astarte. Após o trabalho ser feito e analisar as pistas, Natsuki percebeu que esse caso estava indo longe demais. Como Asagi estava atrasada, Kojou decidiu ir lá fora tomar um ar, mas acabou sendo surpreendido por um ataque. Dois Shikigamis o cercaram, e ele poderia usar seu familiar, mas isso destruiria parte da escola. Por sorte, Yukina aparece e usa sua lança para lidar com os dois rapidamente. Shikigamis são feitos para enviar mensagens, por isso havia uma carta para Kojou caída no chão. Asagi chega bem nesse momento e acha que está interrompendo algo, por isso corre dali. O convite era de um dos subordinados do primeiro progenitor, o Senhor da Guerra. Aparentemente era um baile no estilo europeu, e ele precisaria de uma parceira. Yukina se oferece, obviamente, mas fica triste ao perceber que não tem nada para vestir. Mas a organização do Rei Leão manda um vestido com as medidas dela no momento certo. A festa é em um grande iate super chique, e Kojou se sente até deslocado. Não muito tempo depois de chegarem, eles são atacados por um homem que só queria testar suas habilidades de combate. E ele era Demitrie Vatler, o Lorde Ardeal. Mas uma pessoa se reúne, mas de uma forma bem agressiva, Kirasaka Sayaka, a antiga parceira de quarto de Yukina, e claramente muito ciumenta. Eles só estão ali por conta dela, que fez o Lorde mandar a carta, além de querer dar em cima de Kojou, por ele ter o sangue de sua amada. Christopher Gardos é um antigo soldado do domínio do Senhor da Guerra e terrorista que está causando graves problemas, e ele se instalou nesta ilha para seu próximo ataque. Resumindo, o Lorde Ardeal quer destruí-lo, pois isso acabaria com toda a ilha junto. Por isso Yukina se oferece para fazer esse trabalho ao lado de Kojou. Asagi
Asagi não desistiu de suas investidas em Koujou e dessa vez foi bem mais direta, se jogando nele enquanto dormia. Obviamente não deu certo, porque Ryukina e Nagisa viram tudo, mas Asagi disse que isso foi uma declaração de guerra entre as duas garotas. Obviamente, como estava o vigiando, Sayaka viu tudo e ficou ainda mais decepcionado com o quarto progenitor. Na escola, Koujou e Yukina vão até Natsuki e Astarte para saber mais sobre Gardos e a facção do Imperador da Morte Negra, mas ela não diz nada, pois não é necessário que eles façam algo, já que ela os investigou. Gardos quer a Nalaku-Vera, uma arma ancestral que foi conhecida por destruir civilizações, mas isso não a preocupa, pois ninguém nunca decifrou, mesmo que já tenha sido roubada. Mas Koujou não larga esse osso e vai investigar sobre a Nalaku-Vera com Asagi. Eles acabam descobrindo que é uma arma biológica, mas que eles quase são flagrados na sala e têm de se esconder juntos, criando uma cena bem constrangedora entre ambos. Ao saírem, Asagi vai buscar uma bebida para ajudar Koujou a se recuperar, mas Sayaka aparece de repente tentando matá-lo, dizendo que ele é um homem asqueroso que abusou de Yukina e ainda dá em cima de outras garotas. Isso não acaba nada bem, pois quando ela o atinge, seu familiar desperta e Asagi acaba flagrando tudo isso. E com isso finalizamos a primeira parte de Strike the Blood. Comenta aí se você quiser uma parte 2. É isso, e até a próxima. Tchau!